Povo de Deus, Salmo 119, do 76 ao 106, ok? Temos aprendido que esse Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e ele, essencialmente, é uma exaltação à palavra do Senhor. No primeiro momento do filme, é uma exaltação lá do Velho Testamento, porque na cabeça do salmista, a palavra do Senhor aqui é o Velho Testamento. A lei de Moisés, os preceitos, tudo aquilo que é preceito do Senhor é o que ele está se referindo. Ele não tem a mínima noção do que Deus estava na mente de Deus ao escrever a história. Ele estava limitado pelo seu tempo. É isso? Mas como temos aprendido, às vezes um pastor prega uma palavra, um músico compõe uma canção, alguém dirige um culto, alguém ora, alguém dá um abraço. É isso? Nós não sabemos aonde o Espírito Santo vai levar aquela nossa palavra, aquele nosso abraço, aquela canção ouvida. É isso? Aquela oração realizada. Às vezes, eu já compartilhei com vocês em outros capítulos, eu escrevo alguma coisa e eu estou ali escrevendo, eu não estou ali fazendo uma análise do que eu estou escrevendo. O fruir vai. E depois, posteriormente, uma coisa ou outra é acertada. E tem coisas que depois que você escreve, que você mesmo acha estranho. Rapaz, isso aqui é meio complicado. Mas vem a inspiração e você não vai ficar ali cerceando a inspiração. Não vai ficar ali criticando, fazer uma análise crítica. Você flui na inspiração. A poesia vem e o negócio flui, né? A música vem e vai fluindo. Depois que acabar, você faz um ajuste ou outro. E às vezes não faz ajuste nenhum. Então o salmista, quando ele está compondo a canção, né? E diga-se passagem, isso aqui é uma canção bem grande, né? Se é uma canção só, é um hino enorme, né? Esse hino aqui, que é para cantar durante uma semana toda, é para cantar, é o único hino cantado durante a celebração, porque isso aqui é um hino, né? Então é um hino, não é só o salmo maior, mas é o maior hino de todos os tempos, né? Podemos dizer assim, né? Pode até ter uma gincana sobre isso, né? Qual é o hino, maior hino de todos os tempos? Né? Salmo 119, né? Nunca houve na história um hino tão grande, né? Eu acho que isso aqui é maior até que os hinos das nações, né? O hino brasileiro e outras nações. É uma pesquisa interessante se ver se tem algum hino que seja maior que o Salmo 119. Entendeu? E aí, então, na mente do salmista, na inspiração que ele está recebendo de Deus, ele está com a mente de Moisés. Só que no propósito de Deus, no filme de Deus, quando ele revelaria os outros capítulos do filme, essa inspiração aqui não é para o Velho Testamento apenas. Essa inspiração aqui é para toda a palavra do Senhor. Mesmo porque isso também é confirmado lá em 2 Timóteo, capítulo 3, não é isso? 16 e 17, que fala que toda, entre outras palavras que diz, toda a escritura divinamente inspirada é. Tá aqui, deixa eu ler aqui que é mais fácil. Deixa eu pegar aqui se isso é o segundo mesmo. É o segundo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Primeiro, para o ensino. Segundo, para a repreensão. Terceiro, para a correção. Quarto, para a educação na justiça. Com qual objetivo? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Viu? Então, o que nós temos, precisamos estar aqui. Há pouco tempo, alguém me perguntou, um sobrinho, oh, pastor René, eu estou querendo pensar aí, o que você acha? Tô querendo estudar sobre estoicismo. Eu falei, meu sobrinho, vou fazer algumas perguntas aqui para você da palavra de Deus, você me responde sem pesquisar? Me fala sobre divisão do reino, período intertestamentário, fala um pouquinho aí sobre
período pré-exílio, exílio, pós-exílio. Tá? É tio. Mas depois respondeu, é tio. Você alguma coisa sobre é, o período exílio, né? Daniel, não sei o quê. Mas outros eu não lembro de ter estudado isso não. Falei, tá vendo? Você conhece pouco a palavra. Por que você primeiro não se aprofunda na palavra para depois se preocupar em estudar outras coisas? É isso. Aí eu falei para ele, outra coisa, sobrinho. A palavra é tudo que você precisa a nível de conhecimento para a tua felicidade, para que você seja uma pessoa perfeita no sentido de estar numa postura que Deus quer. Não que você seja proibido de buscar outra coisa, mas primeiro se firma na palavra, conheça bem a palavra, e se você achar necessidade de buscar outra coisa, se é que você tem tempo para isso, né? Será que está com tanto tempo assim para estudar profundamente a palavra e outras coisas? Se tem, faça. Mas dê prioridade à palavra, porque a palavra, lá na palavra, tem tudo que você precisa. E eu sempre falo, assim, falando mais especificamente com relação à palavra. A palavra é a comida. E lá fora tem uma sobremesa. Mas como a comida toda, né? Primeiro, se alimente da comida e depois vai para a sobremesa. Aí já está comendo comida, daqui a pouco sobremesa, daqui a pouco tu gosta mais da sobremesa e está abandonando a comida. E é uma complicação. Percebe, meu irmão? Então, o salmista, ele exalta uma palavra, mas ele não tem a noção da expansão, da inspiração que ele teve. Deu para perceber? Versículo 77. Na tua lei está o meu prazer. Viu? Eu tenho falado sobre isso. Prazer na palavra. Não é uma obrigação. É uma obrigação, não é apenas uma obrigação. É uma obrigação com prazer. Eu faço porque eu entendo que é importante para mim. Eu não deixo de ter vida sexual porque é pecado, ou porque eu vou ser desligado da igreja por não ser casado. Não. Eu deixo de fazer porque eu entendo que esse é o melhor caminho. Eu falei isso nos outros capítulos. Eu faço aquilo não porque para não ficar mal, com relação do dízimo que já falamos, com relação a qualquer doutrina, qualquer princípio da igreja. Eu não faço porque por causa do pastor, por causa de fulano, ciclano, beltrano. Não, eu faço porque eu entendo que é importante e eu tenho prazer nisso. Viu? Envergonhados sejam os soberbos, 78 no caso, por me haverem oprimido injustamente. Tá vendo? Ele está amando a palavra, mas ele não deixa de sofrer as questões da vida. Né? Tem pessoa perseguindo ele e de maneira injusta. 79. Volte-se para mim que te temem, os que conhecem os teus testemunhos. Né? Lembra que nós já falamos da questão da importância de nosso povo ter relacionamento com o nosso povo. O salmista se preocupava em ter contato, companheirismo de quem é povo de Deus, de quem temia a palavra de Deus. Lá no versículo anterior, do outro devocional, versículo 63, 119, 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então ele se preocupava em ter companheirismo, de estar buscando, relacionando, saindo com aquelas pessoas que temiam o Senhor. E eu tenho falado sobre isso, minha preocupação grande sobre isso. Nossos filhos, nosso povo, tem que sair com o nosso povo, tem que brincar com o nosso povo, tem que ver filme com o nosso povo, tem que ir para o cinema com o nosso povo, tem que fazer tudo com o nosso povo. Que nossos filhos, netos, o povo da igreja tem se envolvido muito com amizade lá de fora, de colégio, de trabalho, isso é uma desgraça. O salmista se preocupava com isso aqui. Né? Então, 80. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos. Já entendemos? Irrepreensível é aquele que se esforça para fazer o que tem que ser feito. O time de futebol joga,
ele faz tudinho que o técnico mandou fazer, a torcida está vendo que eles estão dando sangue, né? Mas eles perderam a partida. No final, todo mundo aplaude, o técnico dá a tapinha nas costas. Perfeito, gente. Valeu, valeu, perfeito, 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 perfeito. Ou seja, vocês se comportaram, vocês jogaram do jeito que eu falei para vocês jogar. Não, erraram, sim, é normal errar. Perderam, não deram sorte em algumas coisas, perderam, mas perfeito. Ou seja, vocês fizeram aquilo que eu queria que vocês fizessem. Se esforçaram, se deram para o jogo. É nesse sentido aqui que é a perfeição. Ok? Cadê aqui? Perfeito. Irrepreensível no caso 80. 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Né? Então, se você pegar aqui o 81 até o 85, você vai ver um salmista, um pouco de salmo de lamentação, né? É um salmo de ação de graça, é um salmo de louvor à palavra de Deus, mas também é um salmo que contém trechos de lamentação, porque ele está passando perseguição, ele está passando situações de que a vida dele está em perigo, e ele está passando aquela clássica experiência que nós já vimos relatar em abundância no livro de Salmos, que é o silêncio de Deus, que o Jó experimentou muito forte isso também. Mas mesmo com tudo isso, mesmo Deus demorando, na mente do salmista Deus estava demorando. Ele está com Deus, ele ama a tua palavra. E o fato, mais uma vez eu falo, de ele amar a palavra, de tudo isso, ele não deixa de passar problemas. E com problema, ou sem problema, com silêncio, ou Deus falando, ele está buscando Deus, ele está indo para o colo de Deus. Ele sabe que sem Deus, ele não é nada. Se ele perder Deus, ele perdeu tudo. Ele sabe disso. Interessante. Então, do 81 até 85, tu vê aí o lamento dele, um Deus que está demorando na mente do salmista. Assim eu estou entendendo. Versículo 90 no final. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Final do versículo 90. Mais uma vez, num contexto politeísta, em um contexto onde se acredita em vários deuses, ele declara: o meu Deus é o que fundou tudo isso aí. O meu Deus não é criado, o meu Deus é o Criador. O de vocês é Deus inventado, criado. O meu é Criador. Ele criou todas as coisas. Então, é uma crença no Deus El Elyon, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o El Elyon, o Altíssimo, no caso. 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia, tá vendo? Então Deus está em silêncio, Deus está demorando, ele não tem mais perspectiva nenhuma humana. Se olhar para a questão humana fica difícil, e a única coisa que ele se apegou é na palavra. E é isso que nós devemos fazer. Mesmo que essa palavra muitas vezes nós não compreendamos, mesmo que em algum ponto a gente fale assim: meu Deus, o que é isso aqui? Não estou compreendendo. Ele sabe que ali é o refúgio dele. E tem muita gente, ao invés de ter a palavra de Deus como refúgio, as pessoas fogem da palavra. Não tem essa palavra, rejeitam essa palavra. Não dão valor a essa palavra. Isso é a pessoa lá de fora e pessoa de dentro. Pelo contrário, sabe? Não, isso aqui é meu refúgio. Mesmo que eu não compreenda direito. Mesmo que tem coisa aqui que me escandalize. Sabe? Mesmo que Deus fique em silêncio. Eu não tenho outra solução. A única chance está aqui. A única esperança está aqui. Ok? 97. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo o dia. Aí, ó. Devocional diário. Todo dia, filho. Uma das maiores desgraças do cristianismo é justamente isso. Uma das. É aquela fé, aquela crença, né? A vida cristã vivida só nos momentos de culto. Isso é um câncer que se espalhou nas igrejas evangélicas. Pode fazer uma pesquisa que a maioria esmagadora está fazendo isso. E quando faz todo dia, é aquela pontinha do pão de manhã, né? A cabecinha do pão francês,
com um golinho de café, quando faz todo dia. Mas a maioria não faz. Só tem expressão espiritual na hora do culto. Eu disse, você deprega, rapaz, eu fico pensando nisso aqui, isso me angustia. E essa realidade me angustia, porque a minha perspectiva é que isso não for mudado, isso é caminho de morte. As escolas dominical fechando, terminando, se não tiver um movimento de reavivamento. Não sei não, filho. E as perspectivas não são boas. Somente a misericórdia de Deus, somente o avivamento vindo da paz de Deus. Versículo 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Os idosos, naturalmente, eles deveriam ter a sabedoria. E quando falo naturalmente, é porque naturalmente eles já viveram muito mais anos. E se viveram muito mais anos seguindo os preceitos de Deus, é claro que terão mais sabedoria que o jovem e tem muito a ensinar, porque tem não só o conhecimento, como a vivência, como a experiência prática da vida. O problema é que a maioria dos idosos, né, não, de hoje, por exemplo, não seguiram, não estudaram a Bíblia como deveriam estudar. E não se desenvolveram, não só no aspecto intelectual humano, como não se desenvolveram espiritualmente. E como vai ensinar assim? Como vai ensinar assim? Se eu mal estudei no colégio, se eu mal estudei a Bíblia, como é que eu vou ensinar? Vai sobrar só a experiência de vida. Mas a experiência de vida sem conhecimento da palavra, né? Sem conhecimento, sem nenhum mínimo de preparo intelectual nas questões da vida, vai servir só de opinião. O que vai ser mais forte vai ser mais a tradição. Tem ainda a ensinar? Tem. A vida em si ensina. Mas aqui no contexto da palavra é um conjunto da obra. É temor ao Senhor, é conhecimento sobre as questões da vida e conhecimento bíblico. Hoje, basicamente, nossos idosos, eles têm muito mais conhecimento da vida, que é válido. Claro que é. Ótimo. Só que se pegar aí os nossos idosos das igrejas evangélicas em geral, você vai ver que a nível de conhecimento bíblico é muito pouco. É muito pouco. E isso é resultado do que eu tenho falado com vocês. Resultado de uma proposta de educação religiosa falida, que nunca funcionou. Uma proposta de educação religiosa engessada, né? Atrasada por um sistema educacional falíssimo. É aquilo que nós estamos falando nos outros capítulos. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. E se isso não mudar, o caos será maior. O que nós podemos tentar fazer agora é que a dor, o desastre, as consequências sejam amenizadas, porque elas já virão, já está acontecendo, e elas virão com intensidade. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ele faz uma antes ele falou do ouro, né? Da prata. Agora ele fala de comida, de mel. Então ele valoriza, ele sabe que isso é mais importante para ele, né? Hoje nós cantamos, como eu falei na devocional de ontem, no acréscimo, eu falei que hoje nós cantamos muito mais como ideal a ser alcançado do que algo que já tenhamos alcançado. Então, muito que nós pregamos, muito que nós cantamos, nós precisamos ver que são ideais a serem alcançados. Mas estamos nele? Estamos no caminho? Estamos tentando? Isso é que vai fazer diferença. É que eu tenho insistido com vocês. Encerramos aqui com 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, e quando você não tem lâmpada? E quando a lâmpada está com a pilha fraquinha? E quando a lâmpada está com defeito? Vai iluminar o quê? Se conseguir iluminar é bem pouco. Então, nós precisamos melhorar essa lâmpada, né? Precisamos trocar essa pilha. Essa pilha está fraca. Está com defeito essa lâmpada. E ela está iluminando mal. Estou falando a lâmpada que nós temos.
Nós precisamos melhorar essa lâmpada. Porque a lâmpada que nós estamos usando, ela é muito fraca. Ou seja, a lâmpada bíblica não tem sido usada por nós. Então, a lâmpada para meus pés, mas quando não tem essa lâmpada, vai andar na escuridão. Ok? Então, o 106 aqui encerra. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos, família. Ele fez um propósito com Deus. Né? Fez um voto com Deus. Eu faço um voto com o Senhor. E eu vou cumprir esse voto. Guardar os teus mandamentos. Né? Claro que ele vai derrapar. Ele vai cair. Mas vai cair lutando. Se tiver de cair, meu irmão, se tiver de obedecer a palavra, desobedeça lutando. Uma coisa é o pecado planejado. Já falamos várias vezes. Outra coisa é o pecado compulsivo. O pecado compulsivo é aquele da raiva, do momento. Né? Que você fez, depois que você fez, já fiz, meu Deus, de novo. Esse é o compulsivo. Agora, aquele planejado, antes de acontecer, tua mente te acusa que é errado e tu vai lá e faz. Antes de acontecer, tu já sabia que tu fizesse aquilo ia ser errado. E a pessoa sabe que é errado e ela faz consciente. Pecado planejado. Que esse tipo de pecado seja longe de nós. Que Deus continue sempre enxergando em nós apenas os pecados compulsivos. Aquele que nós lutamos, aquele que nós rejeitamos, mas de vez em quando nos atinge, nos pega de surpresa e nos faz ir para o joelho para orar e pedir perdão ao Senhor. E o Senhor perdoa, porque sabe que foi impulsivo e não planejado. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.